Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir. Hoje eu quero falar com você a respeito de duas áreas importantes, na sociedade capitalista. Com o desenvolvimento do capitalismo e a ascensão da sociedade industrial, e a chegada da sociedade moderna, nós passamos a ter dois espaços extremamente importantes para estudar na geografia. Então, nós denominamos esses espaços de espaço rural e espaço urbano, ou também área rural e área urbana. No passado, era mais claro uma área rural de uma área urbana. Então, a gente tinha bem definido o que seria uma área rural, o que seria uma área urbana. Mas hoje em dia, pessoal, o que está acontecendo é o crescimento da interdependência entre as regiões rurais e as regiões urbanas. Então, o espaço rural e urbano, hoje a gente trabalha com a ideia de interdependência. O que significa interdependência? Que tanto a cidade e o campo estão conectados, interligados, um depende do outro. Por exemplo, se você pegar as cidades, é o espaço onde se produz tecnologia, essas tecnologias, esses estudos são elaborados e testados em laboratórios, universidades, institutos de pesquisa. Mas tudo isso acaba sendo levado lá para a zona rural, Então o campo está cada vez mais usando essas tecnologias, essas máquinas e equipamentos produzidos no espaço urbano. Então está aumentando a interdependência entre o rural e o urbano. Dito isso, quero esclarecer para você o seguinte: o nosso objetivo dessa pequena aula é falar sobre o espaço urbano, as áreas urbanas, Então, como eu faço, Orlandir, para definir uma área como sendo rural ou sendo urbana? Os estudiosos colocam 3 critérios para você identificar o rural do urbano, mesmo sabendo que há uma interdependência hoje entre esses dois espaços, rural e urbano, como eu já expliquei. Mas quais são os 3 critérios? Bem, pessoal, o primeiro critério é o número de habitantes, É o número total de habitantes de uma determinada área. Por exemplo, o Brasil tem em torno de 210 milhões de habitantes, Mas o que você observa? Você observa que o nosso território também é muito grande. Então, só para você ter uma ideia, a maioria da população brasileira está concentrada no litoral. Isso significa que nós teríamos alguns problemas se adotássemos o critério do número total de habitantes. Porque o Brasil tem um número grande de habitantes, mas tem um grande território também. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles adotam o critério de aproximadamente 2.500 pessoas. Então, em várias áreas dos Estados Unidos, uma área considerada urbana se tem acima de 2.500 pessoas, Na Índia, por exemplo, eles adotam um critério híbrido, e um dos critérios é aproximadamente 5.000 pessoas. Então, toda área que tiver uma concentração de 5.000 pessoas, eles consideram urbana, tá certo? Mas esse não é o critério que o Brasil adota. O outro critério é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É quando você pega o número total de habitantes de uma área e você divide por essa mesma área. Se a gente pegar os 210 milhões aproximadamente de habitantes que o Brasil tem, e aí você divide pela área do território nacional, que é acima de 8 milhões de quilômetros quadrados, você vai ter que o Brasil tem aproximadamente 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa que se eu pegasse o território brasileiro e quadriculasse ele em quadrados de 1 quilômetro, em média ia ficar aproximadamente 24 pessoas em cada quadrado desse. Aí você fala, isso é muito ou é pouco, professor? Isso é muito pouco. Então, por isso que o Brasil é tido como um país populoso, porque tem uma grande população, mas o Brasil é despovoado. Ou seja, o Brasil com 24 habitantes por quilômetros quadrados, se a gente adotasse esse critério, nós não teríamos nenhuma área do território brasileiro que poderia ser considerada urbana, se a gente fosse espalhar a população pelo território. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns estudiosos
afirmam que no caso de países como o Brasil em desenvolvimento, uma área para ser considerada urbana, ela teria que ter aproximadamente 80 habitantes por quilômetros quadrados. E o Brasil só tem 24,5, né? A ONU, por exemplo, ela estipula que uma área para ser considerada urbana tem que ter aproximadamente uma densidade demográfica em torno de 40 habitantes por quilômetros quadrados. Então veja, né, que o Brasil tem uma população grande, mas desigualmente distribuída pelo território, se concentrando mais no litoral e no sudeste. Isso significa que, em tese, se olhássemos a questão da distribuição da população pelo território, o interior do Brasil não teria nenhuma cidade, a grosso modo, né? Qual é o terceiro critério para a gente considerar como sendo uma área urbana? As atividades econômicas predominantes. Então, antigamente, era muito comum a gente dizer o seguinte: as atividades econômicas ligadas à agricultura, à pecuária, agropecuária e o extrativismo, mineral, vegetal, não interessa, essas atividades eram atividades agrárias, eram atividades do espaço que caracterizavam o espaço como sendo rural, né? E as atividades relacionadas à indústria e ao comércio e aos serviços estariam relacionadas ao espaço urbano. Como eu disse, isso hoje em dia está muito complicado de você definir de forma taxativa, mas o interessante é que as atividades econômicas predominantes, só para você ter uma ideia, elas podem sofreram muitas alterações nos últimos 40, 50 anos. Por exemplo, hoje em dia, na zona rural, os espaços agrícolas são administrados por grandes empresas do setor do agronegócio, né? Da agroindústria. Então há uma combinação. E essas empresas, elas possuem, inclusive, pessoal, departamento científico e tecnológico que produz tecnologias. Eles têm departamento de marketing, de propaganda, atividades típicas do setor da zona urbana. Então hoje as atividades econômicas estão, vamos dizer, misturadas, não dá para você definir. Porém, ainda fica claro que para definir uma área como rural ou urbana, a nível mundial e a nível de estudo e de forma didática, a gente tem esses seguintes critérios: densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, né? Geralmente acima de 40 habitantes por quilômetros quadrados é área urbana. Número de habitantes total, né? E cada país determina qual é o número. Por exemplo, Estados Unidos, 2.500 pessoas. Índia, em torno de 5.000 pessoas, né? E as atividades econômicas predominantes. Se as atividades que predominam é a agropecuária e o extrativismo, zona rural. Se predomina serviços, comércio e indústria, zona ou área urbana, correto? Mas a gente tem um outro termo importante que a gente tem que definir. O que é município? O Brasil adotou o critério político-administrativo. Ou seja, o Brasil dividiu seu território e organizou politicamente os seus estados em áreas menores, denominadas de municípios. Então, na verdade, esse é o critério que o Brasil determina para ser uma cidade. Ou seja, no Brasil, o Brasil não adota o critério da densidade demográfica, o Brasil não adota o número de habitantes e o Brasil não adota o critério atividades predominantes. Mas, professor, então qual é o critério que o Brasil adota? Chama-se critério político administrativo. O Brasil criou uma estrutura de administração, né, menor dentro dos estados, que deu o nome de município. Portanto, o que é um município? É a divisão, né, e a organização política do espaço brasileiro, né, dentro dos estados federados. Então, você tem a União, né, o governo federal, o espaço federal, mas você tem os estados que são federados. E dentro dos estados tem unidades menores de território chamado de municípios. Porém, é importante a gente entender que o município não é uma área urbana. Todo município tem duas áreas importantes: a área urbana e a área rural, que a gente geralmente chama de zona urbana
e zona rural. A área urbana é o verdadeiro espaço urbano no território brasileiro. Então veja que interessante, você tem um município, que é uma divisão política administrativa, né? E você tem dentro do município a sede do município. E a sede do município chama-se cidade no Brasil. Então o que é cidade no Brasil? É toda a sede de um município. Mas professor, por exemplo, eu posso ter uma cidade, como por exemplo a cidade de Cáceres. Então Cáceres é o quê? Cáceres é a zona urbana. Mas você tem alguns distritos que pertencem a Cáceres, como Vila Aparecida, você tem Santo Antônio do Caramujo, não é isso? Se não me engano, são essas áreas, né? Esses distritos. Pois bem, esses distritos, apesar de ter uma aglomeração de pessoas, para o critério brasileiro, não é zona urbana. Né? Por que não é zona urbana? Para ser zona urbana no Brasil e para ser cidade, né, você tem que ter o poder público municipal. Ou seja, o que é cidade no Brasil? É a sede de um município. E qual é o critério para ser sede de um município? É justamente uma aglomeração de pessoas onde existe um poder municipal. O poder municipal, ele é composto basicamente de duas estruturas políticas administrativas, que é o executivo municipal e a Câmara de Vereadores, que é o legislativo. Então, a presença do executivo e do legislativo credencia uma aglomeração urbana, né, para ser cidade no Brasil. Então, só é cidade no Brasil o espaço urbano que possuir uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. E aí, o poder público municipal tem por obrigação criar as leis dentro de sua competência e jurisdição. Portanto, as leis que vão valer para dentro do espaço territorial denominado de município. Então, o poder público municipal tem a obrigação de cobrar impostos e, ao mesmo tempo, manter a administração dessa localidade, né, chamada de município. Então, o poder público municipal não vai cuidar só da zona urbana. A obrigação dele é cuidar de toda a infraestrutura do município, envolvendo a área rural, né, e envolvendo a área urbana, que é a cidade propriamente dita. Então, ele vai cobrar impostos e construir infraestruturas. Além de construir infraestruturas, ele vai ser obrigado também a aplicar políticas públicas na área da segurança, de forma complementar com os estados, né? E até com a União. A saúde, de forma complementar com os estados e a União. E também a educação, assistência. Então, todas as ações de políticas públicas no âmbito do município é o poder público municipal que institui. E aí, pessoal, na próxima aula eu quero falar com vocês a respeito do Estatuto da Cidade, que é uma inovação de gestão e administração das cidades brasileiras. Até a próxima.